muito amado irmão, testemunho da ressurreição para mim, meu querido irmão. Os queridos irmãos e irmãs, aqueles que nos acompanham na transmissão no nosso salão paroquial, especial saudação, também aqueles que nos acompanham em casa, feliz Páscoa a todos. Nosso Senhor ressuscitou e nós precisamos também ressuscitar com Ele, não é? São Paulo diz isso: se ressuscitastes com Cristo, então o assunto é conosco, não é? Eu ainda estou, posso dizer assim, vivendo as alegrias, não é, da celebração de ontem. Alguns que estão aqui tiveram a oportunidade também de estar ontem na vigília. E que bela celebração, que maravilha, não é? 8 adultos receberam os sacramentos da iniciação cristã, também o batismo e a crisma. E nós celebramos uma realidade, a realidade de que nós somos de Cristo. Somos de Cristo. Meus irmãos, ninguém pode tirar isso de nós. E isso em nós é o maior de todos os tesouros. Se nós não tivermos essa consciência, né, não conseguiremos viver como cristãos. Ser cristão não é só ter boa intenção, nem decorar uns textos da Bíblia, nem usar uns símbolos religiosos. É muito mais do que isso. Ser cristão é trazer dentro do coração a vida de Cristo. E como toda a vida, ela se manifesta, ela sai pelos poros, pelos olhos, pelos ouvidos, pelos gestos. Cristo nos renovou, somos dele, e não sou dele sozinho. Qual é a minha grande alegria? Ser um padreco de uma paróquia? Não, a minha grande alegria é estar com vocês, que também são de Cristo. Jesus não ensinou o seu discípulo a viver sozinho. Se tinha essa lição no manual de Jesus, ele não colocou na aula, não nos ensinou. Ser de Cristo é sempre ser de Cristo com os nossos irmãos e irmãs da fé. E isso é tão importante, tão bom e tão maravilhoso. Como é bom conviver com aqueles que são de Cristo, é uma maravilha, é bom demais. Meu Deus, ontem na vigília, todos os símbolos falavam dessa comunidade, não é? Em primeiro lugar, nós abençoamos a luz com o fogo novo. Se lembram? Quem estava aqui, quem já participou alguma vez de uma vigília pascal, começamos lá fora, abençoamos a luz, o fogo novo, e trouxemos a luz do círio pascal, que simboliza a luz de Cristo, conosco para dentro da igreja e para dentro do nosso coração. E a luz é um símbolo que não pode ser entendido de forma individualista, porque a luz não é para si. A luz se consome para ser para os outros. A luz ilumina, a luz transmite, a luz enche o ambiente, ainda que esteja tudo escuro e que todas as luzes se apaguem, se há um ponto de luz, já não há escuridão, já há um ponto de referência, já sei onde chegar, não é? Essa é a luz. Logo depois, nós abençoamos a água do batismo, que hoje mais uma vez foi aspergida sobre nós, recordando o nosso batismo. E batismo é assim, batismo nos irmana. Por que somos irmãos? Porque fomos batizados com o mesmo batismo. Entramos numa comunhão, que nós chamamos de comunhão dos santos. O batismo também não é algo individual. Como é ruim quando nós pensamos no batismo como uma celebração social. Quero que o meu seja sozinho. Quero que o meu seja num lugarzinho muito meu. Pouca gente. Está perdendo esse espírito do batismo? O batismo não pode ser assim. O batismo é para todos, o batismo é com todos, o batismo é na comunidade. Entramos nela pelo batismo, é a porta da salvação. Como nós dissemos ontem, é como atravessar o Mar Vermelho. Calma, tranquilo, tem mais 40 anos de deserto por aí. Vamos passar uma vida de batizados, comendo o pão do céu, prostrando-nos diante da tenda no meio do deserto, subindo o monte para ouvir a voz de Deus, perdendo e ganhando diante dos nossos inimigos, ouvindo a voz de Jesus, que é o novo Moisés. Tem caminho depois do batismo, mas tudo começa no batismo. E o ponto final é a terra prometida, que é o céu. Ontem abençoamos a água, porque somos novas criaturas, unidos, uma comunidade. E depois juntamos as duas coisas. Com as velas nas mãos,
e a água aspergindo sobre nós, renovamos as promessas do nosso batismo. Uma coisa que nos une é a mesma fé. São Paulo diz isso, não é? Um só Deus, uma só fé, um só batismo. É aí que nós estamos. Essa unidade que reúne gente tão diferente, com dons tão diferentes, mas tem algo que nos une. O que é? É Cristo que nós carregamos no nosso coração, meus irmãos. Se nós somos de Cristo, então somos uma nova criatura, uma nova criatura. E não nos une somente entre nós que estamos aqui. O mistério da comunhão dos santos é muito maior, não é? Quanta gente veio antes de nós e deu a vida por Cristo, sustentou o testemunho. É por isso que estamos aqui. Há uma corrente que não se parte, que vem lá do túmulo vazio de Jesus e chega aqui hoje na Eucaristia, na bênção, na graça, na vida nova em Cristo. Se nós fizéssemos uma espécie de árvore genealógica muito grande, porque o cristão é muito grande, né? Mas vai chegar em Jesus. Lá está a raiz. Ele é o autor da nossa fé, como diz a carta aos Hebreus, não é? Os mártires sustentaram essa fé até o final. E nós os recordamos na liturgia. Quantos homens e mulheres fizeram isso? Outros deram a vida no ministério, pregando a palavra, levando o evangelho, levando Jesus, como uma tocha acesa que por onde passa faz um incêndio. Assim também eram aqueles que levavam a palavra no ministério, ou nas boas obras de caridade. Quantos e quantas acenderam obras de caridade por amor a Cristo? Muitos. E a maioria, a grande maioria, na família, no trabalho, nas coisas mais ordinárias de todos os dias, ali dão testemunho de Cristo. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Às vezes nós achamos que a nossa fé está nas grandes coisas. Não, a nossa fé está escondida, diz São Paulo, com Cristo em Deus, nas coisas pequenas, na educação dos seus filhos, numa hora mais cedo que você acorda, numa palavra que você não diz, o silêncio também fala do Senhor, ou então naquela palavra que edifica, e mesmo num ambiente contrário você diz, um ato de caridade, coisas pequenas, aí mora Cristo. Meus irmãos, se nós desperdiçamos a oportunidade das coisas pequenas para falar do Senhor, quando é que nós falaremos dele? Nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quantos pais e mães de família, sempre pensando em Cristo, sempre vivendo com Ele, superando os pequenos e os grandes defeitos do egoísmo que todos nós temos, mas lutamos contra, vencemos com amor, vencemos o egoísmo, a maldade, e isso dá ao mundo um gosto de Jesus. Se não fosse assim, o nosso mundo só teria gosto de morte. Por quê? Porque se Jesus, com a sua cruz e o seu amor, não nos tira de nós mesmos, o que é o mundo? Pensar nas minhas coisas, não é? Os meus interesses, a minha vida, as minhas vantagens, os meus assuntos. Agora com Cristo é tudo tão diferente. Quem carrega Cristo no coração, carrega aquele que quer se entregar por amor. E só será realizado e feliz quando se entregar por amor. Pare de resistir. A pedra foi tirada. Não, padre, isso eu não aceito. Eu tenho que pensar em mim. Quebra isso logo. Você vai ser feliz quando? Quando já não puder mais ser? Seja feliz agora. Faça alguém feliz agora. Viva como Cristo agora. Quebra essa pedra. Ressuscita, irmão. Ressuscita, minha irmã. Que alegria é ser de Cristo. Encontrar Cristo. Por mais que nós sejamos muitos e graças a Deus, e ouvimos a palavra de Deus e graças a Deus, você e eu sabemos, não é? Que essa resposta ela é muito pessoal. Não adianta estar no meio da manada, estar no meio do grupo, estar no meio da multidão, não adianta. Cada um precisa vencer no coração com Cristo. Ou melhor, Cristo precisa vencer no coração de cada um. Isso nós estamos celebrando hoje. E que alegria
ser de Cristo. Vocês são gente muito boa, quando eu digo que eu sou de Cristo, vocês acreditam, né? Isso é bom demais. Só que aonde vocês vão ver que eu sou de Cristo? Nas minhas atitudes, né? Eu não posso perder o tempo da luta. Eu não posso perder os pequenos momentos. É ali, é ali. Que bom. Nos pequenos atos de amor, de perdão, de paciência, de justiça, de verdade, de paz, de compreensão, de caridade, de misericórdia, de coragem, de silêncio e de obediência, de pureza e de castidade, de pobreza e de generosidade. É ali que nós vamos mostrar que somos de Jesus, não é? É ali. Quantas pessoas, né, reclamam da falta de testemunho dos cristãos? É feio mesmo, né? A gente vê um cristão que não dá testemunho de Jesus, não é feio? Muito. E tem gente que fala assim, não vou à igreja, porque quem está lá dentro é pior do que quem está aqui fora. Esse eu falo, esse realmente nunca entrou mesmo, de verdade nunca entrou. Porque qual é a atitude de Cristo diante de uma pessoa que não dá testemunho? Será que é reclamar e contar para todo mundo? É isso que Jesus faria? Revoltar-se e voltar para trás? Repetir o mal, porque todo mundo faz assim? Desistir do mundo e cuidar das minhas coisas, ou das outras coisas? Erguer-se para julgar o outro, é isso que Jesus faria? Ou o que Jesus faria seria aproximar-se desse que não dá um bom testemunho, abaixar-se, adaptar-se, tentar, perdoar e voltar a tentar, não é? Para no final ter ganhado o irmão. O que Jesus faria? Deixo para vocês esse ponto de ressurreição. Paremos de falar mal uns dos outros. Paremos de apontar os defeitos e colocá-los nas telas. Aproximemo-nos para resgatar o nosso irmão. Termino com uma história, que no final é tudo que a gente lembra da homilia do padre. É a historinha que ele conta no final, né? Essa história eu aprendi quando eu estava fazendo meus encontros vocacionais em 2002, com, na época, o nosso bispo, Dom Alano. Já contei alguma vez. Quem já ouviu faz cara de que não ouviu para ficar engraçado, senão fica sem graça. Dom Alano dizia que uma vez ele era missionário, ele foi missionário na área do Araguaia, como dominicano. Uma região muito deserta, digamos assim, sem habitação, né? Deserto nesse sentido. E ele dizia que ele se hospedou na casa de um sertanejo lá do Araguaia, justamente para atender aquela comunidade, batizar as crianças que tinha, casar os casais. O padre ia e durante uma semana fazia tudo, pacote completo, né? E aí ele dizia que hospedado na casa daquele sertanejo, ele ficou num quarto e à noite ele abriu a janela e ele viu uma escuridão impressionante, não tinha uma luz. E aí o olho dele foi meio que se acostumando, né? E ele começou a perceber a beleza, né? Primeiro o céu, todo estrelado, belíssimo. Nos lugares onde não tem iluminação urbana, o céu é mais bonito, ou pode ser visto mais bonito, né? E outro que ele começou a perceber foi no meio da grama os vagalumes. Muitos. Ele dizia, interessante, né? Parece que tem um céu no céu e um céu na terra, com os vagalumes brilhando, né? E aí ele fez essa reflexão que eu já disse no início da homilia, agora termino, né? Ainda que fosse só um vagalume, eu o teria visto. Essa é a beleza de ser de Cristo. Ainda que seja só um cristão que vive a vida divina de Cristo, nas coisas mais ordinárias de todos os dias, ainda que você não diga nada, ainda que ninguém te agradeça, quando alguém procurar a luz de Cristo, vai encontrar em ti. Que o Senhor nos dê a alegria de ter essa luz. Às vezes é muito solitário, mas que Ele nos dê essa alegria. Temos muitos irmãos, vale a pena ser de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.